No vídeo de hoje e nos próximos, eu vou começar a gravação desse livro, que é um livro muito bom, que eu recomendo a quem puder adquirir ele para ler também. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Salmos 109, 17. Eu pregava certa vez nos Estados Unidos sobre bênção e maldição, quando de repente entrou na igreja um senhor e se misturou ao povo. Parecendo muito aflito e assustado, não parava de olhar para a porta de entrada. Encerrada a reunião, fomos conversar com ele. Disse que fazia 2 dias que seu filho o procurava para matá-lo. Já havia se escondido numa mata, temendo que o filho o encontrasse. Não sabia mais o que fazer, por isso, entrara ali na igreja, procurando ajuda, e também para se esconder. Perguntei-lhe como fora seu passado, ao que ele respondeu: está acontecendo comigo o mesmo que fiz com meu pai muitos anos atrás. E então contou sua história. Disse que, quando jovem, chegou em casa certa noite e encontrou a mãe machucada, sangrando, por agressão do pai, que já estava dormindo. No ímpeto de raiva, pegou uma faca e foi para o quarto. Pai, levanta para o Senhor morrer de pé. Gritou: o Senhor bateu em minha mãe, por isso vou matá-lo. Antes de levantar, o pai disse: do mesmo jeito que você está fazendo comigo, seu filho um dia vai fazer com você. Ele não matou o pai, mas saiu de casa e foi morar com os tios. Casou-se, criou os filhos, dando-lhes o melhor de si, e conquistou uma situação financeira estável. E quando tudo parecia bem, começou a cumprir-se a maldição do pai. Tudo teve início com uma brincadeira entre o filho e ele, que passou à agressão, e agora chegava ao ponto de ameaçar-lhe a vida. Ele dormiu na igreja. No dia seguinte, jejuamos e oramos pelo filho. O pai arrependeu-se e pediu perdão a Deus por seus atos do passado. Foi promovido um encontro dos dois ali na igreja mesmo. Ele contou tudo para o filho. Foi um quebrantamento geral. Aí o filho disse: pai, alguma coisa ruim entrou em mim. Eu não conseguia mais vê-lo como meu pai, mas como um inimigo armado contra mim, pronto para me atacar. Pediu perdão ao pai e a maldição se desfez. Venho estudando sobre bênção e maldição desde 1977. São palavras que aparecem em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quantas pessoas tenho encontrado que têm tudo para serem felizes, mas vivem abatidas e derrotadas, perderam o prazer de viver. Muitas vivem revoltadas contra Deus, contra os pais, contra o governo, consigo mesmas. Tudo porque desconhecem que temos ao nosso alcance mais de 8.000 promessas possíveis de serem desfrutadas no decorrer de nossa vida aqui. Se não estamos recebendo o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para nós, se não estamos gozando a vida no seu sentido mais pleno, pode ser que por trás de tudo isso haja maldição. Deus nos propõe uma vida de vitória para hoje, para agora. Vê que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30, verso 15 e 19. Não podemos ser cristãos futuristas, que acham que as coisas só vão melhorar mesmo quando chegarmos ao céu. Também não podemos ser como aqueles que vivem do passado, sempre olhando para trás. Se amarmos a maldição, ela nos sucederá. Se não desejarmos a bênção, ela se afastará de nós. O que temos amado mais, a maldição ou a bênção? Basta que prestemos atenção àquilo que tem saído de nossa boca. Pastor Jorge Linhares, essa foi a introdução. E agora eu vou passar a leitura do primeiro capítulo. Palavras constroem ou destroem. Um jovem casal, cheio de sonhos para uma vida a dois, vivia sua primeira noite de lua de mel. Em dado momento, a moça, brincando, disse algo restritivo a respeito da masculinidade de seu esposo. Suas palavras provocaram um impacto tão negativo
que, a partir daquele momento, toda a atração que ele sentia, inclusive a física, foi bloqueada, dando lugar a uma terrível aversão. O casamento desabou em ruínas no seu primeiro dia. Por um bom tempo foi necessário acompanhamento pastoral para se reacenderem os sentimentos bloqueados e entorpecidos, e o casal superar as consequências daquela pequena palavra de maldição. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3, verso 5. As palavras têm o poder de encorajar ou abater as pessoas. Elas despertam alegria ou levam à angústia. Por causa de palavras não medidas, duras e desprovidas de misericórdia, lares são destruídos, filhos abandonam os pais, travam-se grandes conflitos entre colegas de trabalho, amizades são rompidas, porque a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, verso 1. Palavras impiedosas sempre causam algum tipo de destruição. Palavras podem edificar ou derrubar. Nada tem maior poder de influenciar. São responsáveis pelas guerras, separação de casais, mortes, inimizades, uma série de situações que poderiam ser evitadas se houvesse maior cuidado com o que se fala. Precisamos estar bem atentos ao que andamos falando. Pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, verso 36 e 37. Vamos prestar contas de tudo o que falamos. Não podemos viver a praguejar. Passemos a declarar o que é bom. Nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. O salmista Davi conhecia bem o poder das palavras, temia falar irrefletidamente, pecar pela maledicência ou mesmo amaldiçoar os outros. E para precaver-se, pediu a Deus com sinceridade: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, verso 3. Ele não queria que suas palavras fossem instrumentos de desgraça, preferia ficar calado a ofender alguém, pois sabia que as palavras podem tanto aproximar as pessoas como afastá-las umas das outras. Certa vez eu conversava com uma jovem ao término do culto. Seu hábito de pôr a mão sobre a boca enquanto falava, impedindo que eu a ouvisse com clareza, deixou-me intrigado. Perguntei-lhe a razão daquele gesto. Com os olhos cheios de lágrimas, mostrou-me uma pequena cicatriz no lábio superior e respondeu: Sofro muita zombaria por causa deste defeito congênito. Levo a mão à boca instintivamente. Nasci com esse problema. Não consigo conversar sem tentar esconder a boca. É a minha única defesa, pois não sei revidar as críticas. Além de tudo, tenho um sério complexo de inferioridade. Fiquei penalizado com a situação e conversei com ela, tentando mostrar-lhe que não era sua aparência física que determinava sua aceitação aos olhos de Deus, porque ele olha o coração. 1 Samuel 16, 7. Foi ele quem a fez, pois somos feitura dele. Efésios 2, verso 10. Eu tinha plena consciência das dificuldades do caso. Uma moça de 18 anos, no auge da juventude, com seus desejos legítimos de passear, namorar, casar, via-se tolhida de expressar-se por causa do defeito. Eu sabia que só Deus poderia interferir com sucesso. Convidei-a para orarmos juntos. Pedimos a Deus a solução dos conflitos emocionais e depois, de comum acordo, quebramos e anulamos a maldição das palavras de zombaria. Naquele momento, o Senhor a libertou. Jamais me esquecerei da expressão de vitória e de alegria estampada em seu rosto. Uma vez, livre do verdadeiro problema, descobriu que o sistema público de saúde cobria as despesas daquele tipo de tratamento. Fez as cirurgias e hoje tem o rosto perfeito. Uma senhora, esposa de médico, já no 8º mês de gravidez, certo dia aproximou-se do marido e, num gesto de carinho, recostou-se em seu ombro. Assentado na poltrona, ele lia o jornal. Ao sentir o contato da esposa, sua reação foi brusca. Ela ouviu, então, algo totalmente inesperado. Meu bem, não encoste em mim, por favor.
O dia todo eu lido com mulheres grávidas no consultório. E quando chego em casa, ainda tenho de tolerar você? Estou com nojo de mulher grávida. Não fique perto de mim. Atônita, ela se afastou. Segundo ela mesma disse, nunca mais se esqueceu dessas palavras. Ferida e magoada, perdeu o interesse na sustentação do seu casamento e de seu lar. Viveram juntos mais algum tempo, tiveram outro filho. Porém, para ela, o prazer sexual também havia cessado. Infelizmente, hoje estão separados. Todo cuidado com as palavras ainda é pouco, pois uma vez proferidas, jamais podem ser recolhidas. A língua desenfreada pode causar danos irreparáveis. Pastor, certa vez eu amaldiçoei meu filho, disse-me uma senhora. Ele ganhou uma bicicleta e ficava o dia inteiro mexendo com ela, lustrando, consertando, e não queria nem estudar por causa dela. Meu filho, um dia o carro vai passar em cima desta bicicleta, de tal forma que você nunca mais vai poder andar nela, disse a ele na hora da raiva. Essa senhora falou sem saber o que estava fazendo, mas, segundo as escrituras, estava amaldiçoando o filho. Depois de mais de 30 anos ouvindo esta mensagem, entendeu o que havia ocorrido. Na mesma semana, seu filho estava brincando do lado de fora, quando a bicicleta derrapou e foi parar debaixo do ônibus, que a amassou completamente. A mãe levou a bicicleta a todas as oficinas de conserto, mas ela ficou irrecuperável. O filho nunca mais andou nela, e mais ninguém. O futuro de uma pessoa pode ser totalmente comprometido e até destruído em decorrência do mau uso da língua. Eis um trecho de uma carta que recebi. Pastor, sua mensagem de ontem refletiu exatamente o meu drama. Meus irmãos sempre me humilharam, chamaram-me de mocinha ou gay. Depois de tanto ser amaldiçoado, acabei me envolvendo com o homossexualismo. Quando Jesus me salvou, abandonei essa prática, mas ainda sou assaltado por esse desejo maligno. Tenho um profundo desejo de ser leal a Jesus. Nunca encontrei alguém que quisesse conversar comigo sobre esse assunto. Preciso de sua ajuda. Sua palavra de aconselhamento será valiosa para firmar meus passos. O Senhor pode me ajudar? A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Ouvi certa vez um testemunho que me deixou ainda mais convicto do poder das palavras. Sempre fui uma pessoa rejeitada em todo lugar aonde ia. Parecia que o mundo me odiava. Ninguém manifestava qualquer interesse por mim. Um dia, ouvindo sua mensagem, vieram-me à mente lembranças das palavras que minha mãe vivia repetindo para mim. Você é intolerável. Ninguém vai gostar de você. Nunca terá amigos. Você é uma pessoa muito antipática. De fato, vivi muitos anos praticamente isolada. Tive 2 ou 3 amizades. Naquela noite, ao sair para a igreja, meu marido incrédulo disse-me em tom de zombaria e desprezo: Vai à igreja? Então vá depressa. Quem sabe o seu Deus faça algum milagre por você. Mas Deus fez o milagre. A maldição foi quebrada pelo poder de Jesus. Hoje sou benquista e amada por muitos, inclusive por meu marido. Aqueles que desconhecem o poder das palavras vivem amaldiçoando tudo. Amaldiçoam o salário. Esse salário não vai dar para nada. O emprego, a família, o país, e depois não sabem por que vão de mal a pior. Nesses 30 anos de ministério, todos os casos em que atuei como conselheiro, homossexualismo, drogas, vícios, adultério, prostituição, tiveram origem no uso inconsequente das palavras. Uma senhora me disse que costumava bater longos papos com outras mulheres que viviam traindo os maridos. Ela gostava de ouvir suas aventuras extraconjugais e acabou fazendo o mesmo. É o que diz a palavra de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Somos também ensinados a evitar conversas vãs e profanas, pois os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo 2,16. A conversação torpe não convém aos santos. Efésios 4, 29, 5 e 4. Meçamos bem nossas palavras. Então, essa foi a introdução e o primeiro capítulo. Eu peço desculpa pelos erros na leitura.
eu vou tentar aperfeiçoar nos próximos capítulos e que esse livro sirva para abençoar a vida de vocês e transformar a realidade de vocês e quebrar as maldições proferidas por palavras. Que em nome de Jesus, todas as maldições que foram proferidas contra vocês ou por vocês seja quebrada nesse momento. Amém.